Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que vocês estão assistindo. Sejam bem-vindos, você vai ter que fazer agora. Agora sim. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que vocês estão assistindo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Reconhecendo Pessoas. Eu sou o Leandro Barbaresco. Eu sou o Paulo. E hoje a gente tá com um cara aqui que eu vou contar a história pra vocês. O cara é pica mesmo. Ele é o cara, diretor jornalístico de um dos programas mais escutados da Rádio de Anápolis. Ele que foi, dizem, indiretamente responsável pela eleição do nosso atual prefeito. Estamos aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos do que o Eber Witt. Seja bem-vindo, Eber. Muito obrigado, é você que está dizendo isso, né? Eu não elegi ninguém. Não, indiretamente responsável, né? É, sim, atuei, né, na parte jornalística, entrevistei, né, na parte de produção. Uhum. Você trabalha, é produção ou direção? Então, a minha função hoje, eu sou editor de jornalismo, mas na época das eleições eu atuei como produtor. Tá, o que o editor faz de jornalismo? Então, no jornalismo, são várias hierarquias que existem no jornalismo. Tem a produção, né, tem um repórter e tem um editor. O editor, ele revisa todo o conteúdo jornalístico de uma emissora, seja de TV, seja de rádio. Ele repassa todo o conteúdo que o repórter produz, que vai revisar todo o conteúdo, se está ok, a apuração, a checagem, antes de ir ao ar. E assim, o conteúdo que vai pro ar, pra rede social, seja qual for a plataforma da emissora. Certo. E só que assim, você trabalha com jornalismo ao vivo, né? Isso, ao vivo. E isso daí é um pouquinho mais difícil de fazer ao vivo. Ao vivo, mas assim, o bom do ao vivo é que você pode improvisar. Porque quando você vai gravar, assim, a gente tem um perfeccionismo da gravação, igual aqui na nossa gravação agora. Não, aqui não tem corte, aqui se errou, bota a tela preto e branco e pau. Mas tem sim, o Leandro, ele... Leandro, né? Leandro, a girafa. Também, cara. Então, ele fez alguns erros ali no começo. Vai tudo pro ar. Vai tudo pro ar, não esquenta não. Então, mas no ao vivo, a gente consegue improvisar, mas na gravação é mais fácil, porque a gente errou, volta, né, e refaz. Mas no ao vivo é mais emocionante sempre. Que eu ia te perguntar, hoje você prefere ao vivo ou gravação? Ao vivo, isso. Ao vivo dá mais emoção, né? Sempre mais emocionante no ao vivo. E quando a gente fala hoje em dia ao vivo, assim, jornalismo principalmente, a gente tem muito o assunto das fake news. Isso. E como é que você faz pra você não chegar lá no meio do seu jornalismo e falar que uma mulher pulou do 10º andar num prédio, num lugar que nem prédio tem? Entendeu? Pode surgir isso nas redes sociais, que... Salvo engano, eu já fiz comunicação social e tem parentes na área. Sala dos ecos, sala de ecos, que se chama, né? Que é tipo assim, chega um canal lá de coisa e fala assim, mulher pulou do prédio. Aí chega outro canal, mulher pulou de prédio. Você tá ali ao vivo, você vê aquilo ali. Vamos supor que você noticia isso aí, e depois descobre que nenhum prédio existia ali. Então, quando uma emissora está ao vivo, ela tem várias formas de chegar à informação, telefone, WhatsApp, rede social e até mesmo pessoas que batem lá na emissora mesmo. E a apuração, ela é a base do jornalismo. Por exemplo, lá onde eu trabalho, a gente não leva a informação para o ar sem antes apurar. Né? No jornalismo, a gente chama de furo quando a gente consegue levar uma informação em primeira mão. Lá a gente não leva nada ao ar sem antes apurar. Né? A gente prefere não falar a errar, né, por simplesmente não apurar corretamente. Isso é a questão da credibilidade. Da credibilidade, é isso que dá credibilidade ao jornalismo, ao jornalista, ao profissional. Em relação, igual você disse, a população vai lá, isso aí também ajuda muito com pauta? Ajuda, isso, e demais, porque assim, o jornalismo, ele é social. E o social ele se faz através dessas pessoas que auxiliam, né, sugerindo pauta, e os jornalistas eles recebem essas pautas e, por exemplo, levam ao poder público nessas demandas, e ele é um intermediador de solução de conflitos mesmo, né? E o repórter vai lá na rua
vê um buraco, por exemplo, chama a autoridade, faz um link, por exemplo, ao vivo lá, ou gravado. E isso chama a atenção das autoridades e resolve o problema. Isso quer dizer, então, que você tem uma gama de conhecidos ou de pessoas que você conhece, assim. Eu nem falo de fontes, mas eu falo assim, ó. Chegou uma pessoa lá, relatou o seu exemplo, um buraco. Isso. Então você tem um contato do cara lá dentro que vai resolver esse problema do buraco. Você é um cara cheio dos contatos. Isso. O jornalista, ele tem que ter contato. Um bom jornalista, ele tem muitos contatos. Ele tem que ter contato, ele tem que ter uma base de contatos e de fontes e de autoridades. Porque quando essas demandas chegam, você já sabe para quem encaminhar, né? Para a pessoa certa que vai correr atrás para que aquele problema seja solucionado. Porque quando aquele problema é solucionado, te dá credibilidade para o veículo que você trabalha. Isso daí é função do produtor. Isso, é função do produtor de jornalismo. Você falou assim que tem vários níveis hierárquicos dentro do jornalismo. Exatamente. Toda vez que a gente pensa, pelo menos eu, fala gente, eu e eu mesmo. Quando a gente pensa assim em nível hierárquico, a gente sempre pensa que tem alguém em cima do outro, alguém abaixo do outro, né? Alguém acima e alguém abaixo. Isso é desse jeito que funciona, ou é todo mundo um do lado do outro? Como que é? Então, tem a hierarquia, mas quanto mais a equipe trabalha unida, menos chance tem de errar, né? Porque lá tem os repórteres, tem a produção e tem o diretor, né, da emissora. Né? Isso depende de cada veículo. Né? Eu cito esse exemplo de onde eu trabalho também. Eu também sou repórter de um portal daqui de Goiás, o Mais Goiás. Nós também temos o diretor, os editores, e é uma união mesmo de equipe. Né? E assim depende de cada veículo para haver essa hierarquia, né, que é necessário também. É um serviço muito importante. É importante, é o quarto poder, né? É o quarto poder que vocês prestam. Perto de onde eu moro mesmo, através da Rádio 96, onde você trabalha, que resolveu um problema. A tão famosa, quem já me ouviu aí no observatório, a ponte perto do residencial Victor Braga. Ah, sim, foi a sua demanda. Foi a minha demanda, foi resolvida. A gente começou até um pouco acelerado, queria que você falasse um pouco sobre a sua história, de onde que você é. Você formou em jornalismo, você fez faculdade. Isso. Você fez onde? Na Unialfa em Goiânia. Eu sou de Anápolis, mas eu tive que me mudar para Goiânia em 2014 para estudar jornalismo, porque até então aqui em Anápolis não tinha um curso de jornalismo, agora já tem. Agora já tem. Eu me formei em Goiânia, me mudei para lá, depois eu retornei para Anápolis. Não tinha jornalismo em 2014? Não tinha jornalismo aqui. Eu fiz publicidade na FLA em 2006, 2007. A memória já não é a mesma coisa. A idade. E aí você fez jornalismo lá. E daí você conseguiu emprego aqui na rádio. Isso, mas antes eu trabalhei em Goiânia, fiz estágio no Tribunal de Justiça, passei também pela Rádio CBN e antes de entrar na rádio também trabalhei na OEG aqui em Anápolis. Então assim, vamos pegar, você foi da rádio que toca notícia, lá pra OEG, depois pra João Batista Vogel, né? Isso, foi... Foi QI que te levou lá pra dentro? Pra Rádio CBN? Não. Pra Batista Vogel. Não foi. Não foi? Não foi. Como que foi que você foi para lá? Então, o meu irmão mais novo pegou um currículo meu, e deixou lá, na recepção. Acredita? Sim. Aí o então coordenador artístico recebeu, avaliou, levou até o diretor, né, da emissora, das emissoras, e me chamou para uma entrevista. Só que a minha contratação lá demorou para ser efetivada, demorou 8 meses, mas deu certo e até então estou lá, já vai fazer 3 anos. Você já entrou como produtor? Entrei como produtor de jornalismo, isso. E você já exercia esse papel antes? Antes, isso. Entendi. Exatamente. E o jornalismo, assim, porque às vezes a gente, assim, pensa em ser muitas coisas. Você sempre quis ser jornalista? Sempre quis ser jornalista. Desde criança, eu tinha um jornal do Dente, quando eu era criança, sim. Mas quando
O que era o Jornal do Dente? Então, eu vou explicar. Porque quando eu era criança, eu fiz um microfone de brinquedo e eu entrevistava meu irmão mais velho. Quando a gente é criança, a gente vai lá arrancar o dente, o Paulo sabe muito bem, sabe quando amarra uma linha no dente? Eu ia lá entrevistar ele pra saber se ele tava com medo, né, de meu pai arrancar o dente dele. Ia lá com o microfone pra fazer uma entrevista com ele pra saber mesmo se tava apreensivo, se não. E eu começava a entrevistar as pessoas desde criança. Mas eu já me imaginava ser repórter de TV. Porque geralmente as pessoas que querem fazer jornalismo querem ser de TV. Isso. Porque há uma ideia de que a pessoa quer fazer jornalismo para ser famosa, para substituir o William Bonner. Até hoje as pessoas me perguntam: você quer ser âncora de TV? Não, não quero ser âncora de TV. Você não é um cara que quer estar lá na frente? Não quero ser. Por que não? Porque eu já me encontrei no jornalismo, no trabalho de bastidores. Eu sou aquela pessoa que fica atrás das câmeras, na direção, entende? Então, é o meu trabalho que eu faço hoje. Aquela pessoa que coordena, que dirige os estúdios, os apresentadores, os repórteres, as equipes, por exemplo. E lá atrás, eu já me imaginava sendo um repórter de TV na frente das câmeras. Mas quando a gente atua e entra para o mercado de trabalho, a gente se redescobre. Sim. E hoje, um pensamento que era de TV, hoje eu atuo em rádio e em site. Ou seja, mudou a concepção. Mas só se muda a concepção quando você trabalha e entra, né? E lá atrás eu já entrevistava as pessoas e eu nunca me vi fazendo outro curso. E então, assim, sua família sempre te apoiou nessa parte de ser jornalista ou tinha um pé atrás? Sempre me apoiou, só que meu pai sempre quis que eu fizesse direito. Ele é advogado? Não é advogado, mas ele tinha um ideal que eu fosse juiz. juiz de direito. Sempre quis que eu fizesse. Talvez ainda possa fazer direito, que é uma área que eu admiro bastante. Tanto é que um dos meus estágios foi no Tribunal de Justiça, eu aprendi muito e é uma área que eu gosto atualmente e faço até assessoria de comunicação, de imprensa para advogados. Eu gosto de uma área, dessa área jurídica. O que seria assessoria de comunicação? Então, você tem uma pessoa que é pública ou não, Certo. não necessariamente, ou uma empresa, por exemplo. Eu pego essa pessoa e levo ela para a mídia. Um profissional Vai fazer o Instagram dela. Um Instagram. É só uma parte, um Instagram, por exemplo. Entendi. Eu pego um advogado que ele quer ter visibilidade, porque a visibilidade em uma emissora, por exemplo, de TV, de rádio, num veículo sério, traz credibilidade para aquele profissional. Com certeza. Quanto mais ele aparece, mais credibilidade ele tem naquele meio social que ele atua. No meio, né, que ele trabalha, no meio jurídico, por exemplo. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. E o trabalho do assessor de comunicação, de assessor de imprensa, é justamente fazer com que ele apareça, né? Sugerir pautas para que ele seja entrevistado por repórter, que ele apareça em TV, que o nome dele apareça na mídia. E além disso, existe um trabalho por trás, que é o media training, por exemplo, de dar dicas, né, de treinar esse profissional de como se relacionar com a imprensa. Porque há técnicas corretas, né, de como ele se relaciona com a imprensa. Sim. Porque para falar com um repórter, por exemplo, ele tem que estar treinado, porque o tempo de TV e o tempo do rádio, por exemplo, são distintos, são diferentes. Aqui mesmo a gente tem todo o tempo do mundo. Tem todo o tempo do mundo. Por exemplo, você vai fazer um link para uma TV, geralmente uma pessoa aguarda lá 1 hora para, quando fecha o VT, para ele aparecer 2 segundos. E se ele não estiver bem orientado, talvez ele ache isso uma afronta. Sim. De ter aguardado um dia, talvez, 1 hora, para aparecer 2 segundos na TV. Mas é normal, é comum. O tempo é diferente nesses veículos. O recorte de fala é diferente. E quando o profissional de comunicação faz esse trabalho com esse profissional, ele começa a entender e perceber que é normal. Mas de veículo em veículo que ele fala, a credibilidade vai aumentando. Isso daí, que você me falou, me faz lembrar muita coisa, principalmente no setor de política. Que é assim, eu dei meia hora de entrevista
eles pegaram tudo que eu fiz, transformou num Frankenstein, resumiu em 1 minuto e meio, mas aquele 1 minuto e meio não tem nada a ver com o que eu queria dizer. Isso. Né? Então, é normal isso acontecer. São recortes. São recortes, isso, exatamente. Porque quando o jornalista vai fechar uma matéria, ele faz a matéria e depois passa por edição ainda, né, do editor. O jornalista ele já sai com a pauta para a rua, mas quem vai fechar o material não é mais o repórter, é o editor, né? Ou seja, tem um processo de cortes nesse meio tempo até ir para o ar. Muito maior do que Muito o que a gente maior, está vendo. isso, exatamente. Então, quando a gente pega assim, acho que todo mundo vai saber o que eu estou falando. Você pega o que vai ao ar numa certa emissora e você vê que aquilo lá é enviesado, sendo correto ou não. Sim. Aquela visão do que está sendo mostrado é muito mais a visão de quem editou e produziu do que a visão de quem entrevistou. Isso é subjetivo, porque isso depende da linha editorial do veículo, a linha que ela segue, a posição ideológica de quem entrevista, de até mesmo de quem edita. Tudo depende de um viés, porque nós somos carregados de ideologias, né? E assim, isso é indissociável na hora de a gente entrevistar alguém, né? Nós temos preconceitos, nós temos cargas distintas de cada um. E a gente vai enviesar para algum lado nosso mesmo. Isso é comum. Mas no jornalismo a gente tem que nos esforçar para que isso seja lançado mão. Porque a gente, né, na palavra bonita do jornalismo é a imparcialidade. Sim. Ela é difícil de ser alcançada, mas deve haver um esforço para que ela seja alcançada, para que o jornalismo seja exercido corretamente. Dentro disso que você falou, você que ficou nos bastidores, né? Uma coisa que eu queria até te perguntar. Você prefere o perfil daquele jornalista que lê notícia ou aquele que dá opinião? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque tem um jornalismo, o jornalismo que informa, e tem o jornalismo de opinião, que é o comentarista. O analista, por exemplo, o analista político, o analista de economia. E isso, o telespectador, o ouvinte, ele gosta também de saber uma notícia comentada. Mas isso está ligado ao jornalismo, mas é um tipo de jornalismo comentado, entende? Não é o princípio do jornalismo, porque o princípio do jornalismo ele não deve ser opinativo. Porque quem tira as próprias conclusões é quem é o interlocutor. Ele não pode ter interferência de quem está transmitindo. O interlocutor é quem escuta. Quem está escutando, isso, quem está recebendo a informação. Ele tem que tirar as próprias conclusões. E quando há uma pessoa que comenta, isso deve ser claro que aquela pessoa é um comentarista. Ou seja, o comentário dele já está enviesado para a opinião dele, entende? Agora, se um âncora que representa a emissora, aí já não pode. Eu acho o trabalho jornalístico nesse ponto muito difícil. Por exemplo, você vai dar notícia de algum famoso ou de algum político. Às vezes é uma notícia negativa. O jornalista está dando apenas a notícia, mas alguém que é fã dessa pessoa toma birra. Tá falando mal dele, não consegue separar o profissional do pessoal. O jornalista apenas está fazendo o trabalho. E essa que eu acho que é uma das maiores dificuldades das emissoras de rádio, das emissoras de televisão, vem enfrentando. Principalmente nesses últimos anos aí, né? Exatamente, principalmente também no âmbito político. Sim. Né? Quando o presidente, quando vai noticiar, por exemplo, algum fato não tão agradável, né, aos seus apoiadores, eles veem isso como algo que quer prejudicar. Enquanto, na verdade, é um fato, que não tem como fugir. Apenas notícia. Uma notícia. Vou fazer um recorte no que você falou e depois a gente volta, que eu quero fazer uma pergunta nisso. Você falou notícia sobre o presidente. Você já teve um certo contato com o presidente, né? Sim. Conta aí pra gente, como é que foi isso aí? Então, foi numa visita do presidente à nossa cidade, Anápolis, que ele veio só para fazer campanha. Ele não disse... Você lembra da data, mais ou menos assim? Não me lembro Ou agora. só o ano? Foi agora, esse ano de 2021, mas o mês eu não vou me lembrar agora. Certo.
Ele veio para fazer campanha, mas claro que não foi divulgado dessa forma. Porque para movimentar toda uma estrutura presidencial, para nada. Ele esteve numa igreja evangélica aqui da cidade e veio em outras cidades, almoçou na chácara de um cantor daqui do estado, depois veio para Anápolis, foi para essa igreja, depois saiu. E como ele sempre faz, cumprimentar seus apoiadores, e eu estive lá no meio dos apoiadores. Você é um apoiador dele? Não sou, estive como jornalista, né, em nome da emissora também, para talvez conseguir uma fala dele. E lá eu estive frente a frente com ele e eu fiz essa pergunta para ele, se ele estava na cidade já para fazer campanha, no meio dos apoiadores. E quando ele ouviu isso, ele pediu que os apoiadores fizessem silêncio, ele pediu que essas pessoas calassem e perguntou se eu era repórter. Foi o suficiente para eu ser expulso daquele local. E você foi expulso como? Eu fui expelido. Expelido. Sabe como que é ser expelido de alguma coisa? Não, nunca passei por isso. Isso. É ser expelido de algum local, porque se você não sair, você talvez poderia ser linchado. Nossa. Literalmente. Porque quando se trata de um contexto político, é perigoso. Sim. Sobretudo nessa conjuntura atual agora, política. Guerra não é por política. Exatamente. Nas eleições, Sim. né, houve morte por política. Famílias aí dilaceradas. Exatamente. Foi o suficiente. Eu fiz uma pergunta simples, que poderia ser ou não vou responder, ou sim ou não. Né? E foi o suficiente. Foi a única pergunta, e aí a resposta foi como outra pergunta, e naquele momento eu fui expelido daquele local e só. E ele não respondeu. E não respondeu. Ele me respondeu com outra pergunta. Foi o contato que eu tive com ele naquele momento. Eu acompanho um pouquinho as coisas da CPI do Covid, alguns vídeos, e tem uma coisa lá que falam muito: se você se cala, você consente. Né? Você não pode gerar provas contra você mesmo, mas o seu silêncio já é a prova que a gente precisava. Só um parêntese. Voltando lá, no que você está falando dos comentários, do âncora, a gente vê muita coisa falar que é o seguinte: especialista, de acordo com a opinião de especialistas. O que é um especialista? Ele é um cara que ele estudou para aquilo ali, ou ele é um cara que vive aquilo ali? Ele é um cara que estudou e vive, ou ele é um cara que tá lá na casa dele e ganhou o título do NEM? Ele é um especialista daquela área. O que faz ele ser especialista? Estudar e ter título naquela área. Só que o fato dele ser especialista não significa que ele seja o dono da verdade daquela área. Por mais que ele seja especialista, cabe a você aceitar o que ele diz ou não. Ponto. Se ele diz algo sobre política, por exemplo, ele é especialista em política. Se ele falou algo que você não concorda, o que você deve fazer? Eu não concordo. Pesquisa sobre, tira a sua própria conclusão. Eu falo, eu não concordo por isso, por isso e por isso, e tá tudo bem. Ele é especialista naquela área porque ele tem um título, ele tem um doutorado, tem um mestrado naquela área de política, por exemplo, né? O que faz com que ele seja especialista, mas ele não é dono da verdade naquela área, porque existem outros especialistas que têm outras opiniões sobre aquele assunto. E talvez você seja uma dessas pessoas que tem outra opinião divergente. E ok. Mas as pessoas não entendem isso. E é quando as pessoas brigam por qualquer coisa. Alguém que nem liga pra ela, não sabe nem que Isso, existe. exatamente. E briga assim por coisas fúteis, por ideias divergentes. Porque se eu não aceito a sua ideia, e se eu quero contrapor, eu digo meus argumentos, você refuta os meus, e tudo bem. Se eu aceito ou não, ok. O que vai mudar? Você sabe que essa posição que você se coloca em relação à política, ela é uma posição difícil, porque assim,
Vamos entrar aqui em partido A e B, sem denominações nem nada. Se você defender o partido A, você vai gerar ali agrado das pessoas do partido A e o ódio do partido B. Se você faz o mesmo pelo partido B, é igual, porém, o oposto. Mas se você pregar a verdade é que tanto o partido A quanto o partido B podem fazer ou fazem coisas boas e ambos vão errar em algum momento. Uma coisa que eu vejo muito no trabalho da 96 é o seguinte: dá pra gente ver claramente a linha que vocês andam. Vocês não defendem não defendem o outro. Em contrapartida, quando vocês falam bem de deve chegar enxurrada de mensagem e o contrário. Vocês nunca pensaram que talvez isso fosse ruim para a imagem tanto do profissional quanto do programa? Ou você acha que esse ser ruim talvez seja bom? Não estou falando que é ruim para a imagem, mas se for ruim ou se é bom. Acho que você conseguiu pegar mais ou menos a linha de pensamento. Sim, a gente segue uma linha editorial. A gente já tem uma linha editorial e a gente tem esse norte mesmo jornalístico. E não importa quem está no governo, a gente sempre vai avaliar os pontos positivos e pontos negativos. A gente vai estar ali para criticar quando é necessário e vai estar ali para ressaltar os pontos positivos quando realmente for positivo. Se vocês não fizerem isso, vai deixar de exercer um trabalho jornalístico, com medo de incomodar alguém. Exatamente. Aí já entra em censura. Cara. Isso. E a gente não vai deixar de fazer esse trabalho por simplesmente receber uma mensagem que desagradou uma outra pessoa. Isso tem uma coisa que eu sempre vejo, assim, às vezes roda de colegas, se você olha na internet, é sempre alguém defende político A ou B, mas nenhum defende o povo, o interesse do povo, o que o povo quer. Só defende o próprio eleitor está preocupado só em defender o político, nem o interesse dele mesmo ele não consegue defender. Acho que se você perguntar para um cara que é extremista, o que você quer? Isso. Eu acho que ele nem sabe responder. Ele fica tão preocupado em defender a imagem do político de estimação dele que ele esquece da vida, o que está acontecendo. E eu vou dar um exemplo, porque hoje quando se fala em oposição, em lados, a gente tem Lula e Bolsonaro. Lá na emissora, a gente, em um ano anterior, a gente teve um debate, vou dar o exemplo, de Lula e Bolsonaro, só para entender a oposição. Lula e Bolsonaro. No ar, pegando fogo, as ideias, acolorados, briga, entre aspas, falando alto. Foi para o intervalo, tom de voz sereno, amizade, aperto de mão, tudo bem, conversando como se fossem amigos. Como se fosse não, são amigos nos bastidores. Uma coisa que eu sempre falo, quem me conhece há mais tempo sabe, na minha opinião, não existe direita e esquerda. Porque na hora de votar, aumento de salário deles, benefício para eles, é unânime. Isso. Agora, para aparecer, fazer a imagem, não, porque eu defendo a família, ou eu defendo a bandeira LGBT e não sei o quê, para mim, isso aí não passa de um teatro. Exatamente, e esse fato me marcou porque foi assim que eu entrei na emissora e no ar estava assim bem acalorado mesmo o debate e na hora do intervalo estava tudo bem, aquela amizade. Depois quando encerrou a entrevista e tapinha no ombro e conversa normal, tranquilo, como se fossem amigos mesmo. E na verdade são amigos, não há esse embate nos bastidores. Só em público que há esse embate. As pessoas que leem isso acreditam que há esse embate sempre, mas não há, gente, não há. Ou seja, pra que ficar brigando por político, por política? Mas assim, eu acho que nem sempre nos bastidores as pessoas são amigas.
Você mesmo passou por uma situação lá que nos bastidores até foi agredido. Isso. Talvez Um seja determinado porque, candidato. talvez seja porque ele não é político, né? Não, vamos entrar nesse assunto lá, só que eu quero entrar nele de um jeito diferente. Na época lá das últimas eleições para prefeito, vocês pegaram todos os candidatos e chamou todo mundo para conversar. Todos. E todo mundo você deu uma cutucadinha na ferida e assim, basicamente todo mundo se esquivou, saiu e deu um jeito. Sim. Teve um que você tocou na ferida dele, mas parecia que deu errado. A ferida dele foi um processo, né, que parece que vocês levaram ao ar, eu só sei por ter escutado, a respeito de ser síndico de um prédio, não sei o quê. Isso. Como é que você ficou sabendo desse processo? Trabalho investigativo de jornalismo. A pré-produção começou dessa forma. Nós reunimos todos, então, candidatos, definimos as regras de entrevistas e sorteios, né, para ver quem seria o primeiro, segundo, enfim, a ordem das entrevistas. E nós propomos a fazer uma entrevista jornalística, ou seja, que não passasse pano para candidato. Ponto. Imparcial com tudo isso. Imparcial. Aqui a gente não tem finalidade jornalística. Aqui, se quiser colocar uma cachaça, a gente bebe, conversa, e o que a gente tá fazendo é conversando. Né? Sim. Aqui não tem essa finalidade. Mas mesmo assim, a gente não quer passar pano pra ninguém também, não. Isso, exatamente. E assim, porque aqui em Anápolis a gente percebe algumas emissoras que passa pano para político. Né? A gente sabe o porquê. Né? Mas assim, voltando lá ao assunto. Aí ele me parece que ficou muito incomodado, né, da pergunta. Você lembra da reação dele? Assim, Lembro. Então, deixa eu só retomar aqui. Aí nós estabelecemos essas regras, né, de entrevista e o então candidato foi o segundo a ser entrevistado. E nós levantamos a ficha de todos, né, a vida pregressa dessa pessoa como gestor, né, como pessoa que pudesse interferir na gestão pública mesmo, que tivesse algum link, né? E o então candidato nós levantamos, eu levantei, né, essa questão de ficha mesmo no Tribunal de Justiça para ver o que estava pendente lá. Eu encontrei esse processo pendente na Justiça, né, de um condomínio que os condôminos diziam que essa pessoa não prestava conta das finanças do prédio, enquanto ele foi síndico em um bom período de tempo, ou seja, mexendo com finanças. E como que eu linko isso com a gestão pública? Finanças. Como que o povo anapolino poderia confiar numa pessoa, né? Como que ele poderia gerir as finanças de um município, sendo que num exemplo de um prédio ele teve dificuldade? Certo. E a gente fez uma pergunta justamente nesse sentido. Ao meu ver, é até uma oportunidade dele se esclarecer. Né? Claro, Foi uma oportunidade exatamente. perdida. Foi uma oportunidade perdida, porque poderiam ser 3 tipos de respostas. A justiça vai provar que eu sou inocente, básico, que eu não fiz isso, ou sim, eu tive dificuldade mesmo, né? E enfim, justificar, ou não, eu não quero responder. Ponto. Lá a gente não ia obrigar ninguém a responder. Qualquer uma das 3 sairia melhor. Sairia melhor, porque a gente não iria obrigar ninguém a responder, a gente iria passar para a Você próxima acha pergunta. linkando com o que você falou pra gente, você acha que faltou uma assessoria de imprensa? Sim, Alguém sentar com ele e conversar? sim, mas assim, a gente já tem um histórico aqui já é recorrente, já esse tipo de reação explosiva em outras ocasiões, já é recorrente aqui na cidade. Do mesmo candidato. Isso, do então candidato, já é recorrente aqui. Do candidato na época, não é mais? Isso, exatamente. Entendi. E nós fizemos essa pergunta e ele ficou extremamente indignado, foi a primeira pergunta. A primeira pergunta
E logo de cara a gente já viu que ele saiu do controle, já ficou extremamente... Confundiu o nome das rádios. Ficou extremamente indignado e quis usar da amizade com os donos, né, vamos dizer assim, das emissoras. Quis usar da amizade. Uma carteirada. Ou dar uma carteirada, exatamente. Mas assim, no fim, não resolve, né, porque os donos sabem do trabalho sério que é feito. E na saída, antes da saída teve o intervalo, e na gravação é possível que ele se levantou e veio querer peitar a gente, assim, né, a mim também. E a esposa também estava no estúdio, me falou uma palavra de baixo calão, que quem estava no estúdio também é testemunha. E no fim da entrevista, quando eu fui pedir para sair, que o programa precisaria continuar após as 18 horas, que o tempo de entrevista era só às 18, entre 17 e 18, e o programa vai até às 19, eu fui simplesmente abrir a porta e os vídeos são claros, que eu não reagi, não fiz absolutamente nada quando eu tomo uma cotovelada no rosto aqui, ó. Que se pega no meu nariz ou nos meus óculos, poderia ter quebrado. No nariz ia sangrar pra caramba. Ia sangrar, isso, exatamente. É absurdo. Aí, depois disso, já virou um tumulto na rádio, a gente saiu do ar, os âncoras não tiveram condições de voltar ao ar, ficou rodando música até 18h30, mais ou menos. Do estúdio, acionei a polícia, e eles já foram imediatamente lá para a emissora e virou só um tumulto. Um apoiador, né, do então candidato que estava acompanhando da recepção tentou invadir a emissora, mas ele foi contido e foi um tumulto generalizado lá. E ele saiu direto para a delegacia para prestar um depoimento, né, e falou que eu também empurrei ele, mas enfim, as imagens mostram que não houve nada disso. Será que ele sabia que estava sendo filmado? Acredito que não, porque talvez ele não teria dito o que falou. Porque logo depois nós divulgamos as imagens e lá mostra que eu não fiz nada disso. Aqui, Weber, a gente não tem finalidade jornalística, é a conversa de boteco, vamos ser sinceros. Mas a gente gosta de ouvir as duas partes. Do jeito que a gente está conversando com você. Se o então candidato procurar a gente e falar assim, ó, quero conversar, fica aqui a mensagem para você, a gente quer te ouvir. A porta está aberta, entra em contato, quer contar seu ponto de vista, o que aconteceu de acordo com você? Procura nós. Então, assim, eu lembro até que na época, depois disso eu fui conversar com você, mandando as mensagens, e respeito, falei, pô, isso aí dá um processo, né? Isso, não, eu já entrei na justiça quando eu falei, caralho, né? E foi uma coisa assim que eu falo que até hoje é uma coisa assim que eu admiro em você. Que eu falei assim, você processou ele pelo quê? Parece que foi agressão, um negócio assim. Isso. Eu falei assim, você processou ele por homofobia? Você falou, não. Eu falei, cara, não mesmo? Tipo, eu falei, pelo menos assim, é a visão que a gente tem que chega na gente pela TV, na casa da gente. Ali, eu acreditaria que todo mundo homossexual ia colocar homofobia nele. Isso. Se o cara tivesse um pouco mais de melanina na pele, ia meter um racismo nele. Se o cara fosse gordinho, ia meter uma gordofobia. Sim. E por que você não fez isso, cara? Porque hora nenhuma eu senti ofendido por ser homossexual por ele. Hora nenhuma. Ele me desrespeitou por isso. Hora nenhuma. Ele desrespeitou você, então, assim, só fisicamente como pessoa. Isso, como pessoa. Como exatamente. Isso. Eu jamais poderia me vitimizar por isso. Jamais. Você acha que, até aproveitando o link aqui, quando a gente vê toda essa parte da pessoa que se olhou torto pra pessoa, a pessoa já, isso aqui é racismo. Vou dar um exemplo meu, eu tenho um costume muito grande, eu chamo todo mundo de nega. E aí, nega, e aí, nega, e aí, nega, e aí, nega. Teve uma vez que eu tava numa situação com uma amiga minha e uma outra menina, então, nega, que isso aqui? Ela me fechou a cara do jeito. E sabe quando você leva aquela cotovelada, aquele... Uhum. Eu não entendi. Depois eu fui entender. Foi uma coisa que eu tive que mudar em mim.
Então, assim, foi uma palavra que eu cortei devido a isso. E isso é o que chega em mim pelas mídias sociais, pelo que eu vejo. Você acha que... Eu vou fazer a pergunta que é a minha opinião a respeito. Esse excesso de... Pode ser usada a palavra vitimização, mas talvez não seja a correta no momento, eu não sei uma melhor. Isso, eu acho que seja o excesso de cautela. Né? Não é cautela, não é nesse ponto que eu quero chegar. É o seguinte, esse excesso de divisão do povo, e assim, igual esse caso, vamos supor que eu chamei ela, nega, por que você não pega ali? Ela vai me dar um processo por racismo, por exemplo, que era uma coisa nada a ver. Eu não estou falando com a intenção de ofender. Esse excesso da pessoa se ofender demais e processar tudo por isso. Você acha que isso não desgasta as lutas das bandeiras? Entendeu? Tipo assim, igual eu falei, você não fez isso. Do meu ponto de vista, talvez seria certo você fazer isso. Mas você não se sentiu ofendido e não fez. Isso. Né? Mas você acha que isso aí não desgasta um pouco? Eu comecei a pensar nisso depois do seu caso. Isso. Você acha que isso desgasta as lutas e até gera gente que odeia essas lutas por causa disso? Desgasta quando é mal utilizado. Por exemplo, se eu não me sentir ofendido nessa situação e eu utilizo desse pretexto para dar uma visibilidade maior para o caso, me fazendo fazer que ele me ofendeu por isso, sem que eu tenha sido ofendido, aí sim há esse desgaste. Porque eu uso de uma causa para me favorecer, entende? Entendo. Então aí tem esse contexto e tem o outro contexto também. Porque quando não dói a mim, quando eu não estou nesse local de fala, como você deu esse exemplo, eu não sei como eu firo essa pessoa. Eu não sei se eu estou ferindo essa pessoa, né, por dar um apelido simples, por exemplo, de nega. Mas essa palavra fere a pessoa. Então não é excesso. Não é excesso. Porque eu não sei o limite que vai ferir essa pessoa. Entende? Quem vive na pele, por exemplo, uma pessoa preta, quando ela ouve neguinho, por exemplo, dói. Diferentemente de uma pessoa branca que chama outra pessoa de neguinho carinhosamente. Mas quem tem uma pele negra, escura, preta, ela não vê como carinhoso. Porque ela já vem carregada disso há muito tempo, sabe? É uma questão social mesmo, de sofrimento, que vem desde quando nasceu. De ser olhado torto no restaurante, por exemplo. Eu tenho uma amiga de pele escura, por exemplo, de ser a última a ser servida no restaurante por isso. E não tá tudo bem passar por isso. Então, quando a pessoa se utiliza desse pretexto para ter vantagem, aí desgasta a causa. Agora, quando não há interesses em obter vantagem, aí a pessoa tem que se fazer valer desse direito mesmo. Entendi. Eu não posso falar sobre isso porque eu nunca sofri nenhum tipo assim de preconceito, né? Mas o que eu entendo é que eu sou totalmente contra quem faz, só que no meu modo de ver gera mais distanciamento ainda. Gera mais distanciamento você criar intimidade, conhecer uma nova pessoa, em ambos os casos, porque vai virando vitimismo. Quero lembrar que não em todos os casos, mas tem gente que se aproveita. A questão gerar imagem, gerar publicidade, gerar engajamento, isso, ganhar cliques. Eu acho que cada vez mais gera distanciamento. Sim. Ainda tem muito, mas eu acredito que já tenha melhorado. Eu tenho um ponto de vista diferente disso, cara. Eu acho que assim, vamos dar um exemplo aqui bem nada a ver. A pessoa nasceu sem um dedo ou com um dedo a mais. É uma coisa que talvez para a pessoa não faça sequer diferença ela ter um dedo a menos, um dedo a mais. Mas a partir do momento que as pessoas uma pessoa julga ela por aquilo, eu acho que o maior problema não é a pessoa que perdeu o dedo ou que tem um dedo a mais. Para mim o problema está na cabeça da pessoa que julga. Por exemplo, chega aqui, eu vou te discriminar por ser homossexual.
Eu acho que o problema não é você. O que vai mudar? O que vai mudar em você se você é homossexual, se você é hétero, ou se você simplesmente falar assim, eu não gosto de ninguém? Sim. No meu ponto de vista, não muda nada em relação à sua pessoa. Mas se eu pensasse diferente disso, eu me julgaria talvez uma pessoa pior. E assim, eu falo isso porque eu já julguei as pessoas, não que eu tenha tratado mal, mas eu já julguei as pessoas por coisas idiotas e depois eu parei pra pensar, na verdade não era problema delas, o idiota era eu que tava julgando. Não é problema delas nem seu, né? Foda-se, Sim. entendeu? Você vai julgar pela cor da pele, opção sexual, condição financeira? Não, velho, vai mudar minha vida isso aí? Não muda. Não muda, cara. Isso. Vai mudar a pessoa isso aí? Sim. Não muda. Em relação ao homossexualismo, como é que foi com Fala sua homossexualidade. família? Homossexualidade, perdão. Como é que foi em relação à sua família? Então, no começo foi bem tenso. Bem tenso porque eu sou de um lar evangélico e, sobretudo, para o evangélico é difícil de aceitar. Sim. Mas também para o católico, enfim, independente da religião, é difícil de aceitar, né? Porque a gente já vem de uma sociedade tradicional, conservadora, e quando você sai dessa caixa, assusta as pessoas, né? E assim, comigo também não foi diferente. Anápolis é muito conservador. Demais. Tanto é que nossa cidade elegeu o atual presidente, por exemplo. Não ela sozinha. Não, isso, não sozinha. Não, não digo sozinha. E assim, com a sua família, como é que quando assim... Tá, vou começar com uma pergunta, depois eu cheguei, é uma pergunta mais idiota do mundo. Eu já vi essa pergunta N vezes, mas eu nunca vi a resposta. Mas eu tenho dentro de mim uma coisa e só quero confirmar. Ixi. Não, é a coisa mais idiota. Eu tô falando é idiota. Mas assim, a pessoa, ela nasce homossexual, ela se torna homossexual ou outra coisa? Ela nasce, isso. Eu também, essa pra ter a resposta mesmo. Eu Isso. já pensava que era assim. Ela nasce. E comigo, assim, foi do mesmo jeito. Quando eu era criança, eu já tinha essa percepção. Mas, assim, quando a gente é mais novo, a gente tenta mudar, pensar diferente. Pelo meio que você tá. Pelo meio que você vive, a gente não se aceita. Isso é comum. Nossa, então você já tem um conflito desde... Já tem um conflito Caraca. desde criança, exatamente. E assim, porque a gente já vê aquela imposição da sociedade, né? A gente já vem de um lar formado por homem e mulher, e a gente já começa a se enquadrar naquele formato. E quando você sai desse formato, você se vê já de forma diferente, já se começa a se cobrar por isso, né? E você começa a tentar mudar a sua concepção, né? E isso já é uma luta que já vem desde a infância, né? E para que você consiga mudar isso é uma tormenta. Em alguns casos a pessoa não aguenta isso e tira a própria vida, né? E a gente tem casos aqui no Brasil, enfim, do lado nosso aqui a gente tem casos assim, por causa da pressão mesmo, dos pais, da família. É uma situação difícil. E como é que foi isso na sua família? Agora a gente volta. Isso, então, na minha família foi, né, como eu comecei a falar, foi difícil, né, pela religião da minha família. São o quê? Evangélicos, eu sou criado isso num lar evangélico. Você não é daqueles que bate na casa da gente sábado de manhã? Não, não, só no domingo de manhã. Não. Domingo de manhã. Não sou. Então, eu sou de um lar evangélico, né? Eu já cresci em igreja, frequentei a igreja, hoje não mais, né? Eu tenho a minha independência, vamos dizer assim, porque até certa idade, morando com os pais, você é meio que obrigado a ir à igreja. E depois que você tem essa independência, você já se decide. Mas você saiu de casa cedo, pô. 2014 foi fazer faculdade em Goiânia, você não ia voltava todo dia? Em 2014, não. Foi quando eu saí de casa mesmo. E nesse processo de sair de casa já é um momento complicado. Né? E eu tenho mais 2 irmãos, que o meu irmão mais velho é casado, o mais novo não. E eu já tenho um sobrinho também. Do mais velho ou do mais novo? Do mais velho. Do mais novo não. Não
quer dizer nada. Isso, não, mas ainda bem que o mais novo ainda tá sem juízo ainda. Então, e quando você começa a ver o seu irmão, por exemplo, se estruturando nessa família tradicional, por exemplo, a sua demais membro da sua família também quer que você siga esse mesmo caminho. Mas você tem que optar entre agradar os outros ou viver a sua vida. Eu optei por viver a minha vida e ser feliz comigo mesmo, ponto. E não agradar aos meus pais, não agradar a minha avó, por exemplo, e não agradar aos meus tios, meus primos, que têm a vida deles. Porque quem que vai viver a vida se vive uma vez só. Não, errado. A vida se vive todo dia, mas você morre uma vez. Exatamente. É um pensamento. É o meu pensamento. Não mas é isso, no fim é isso. Então, praticamente você deixou de frequentar a igreja por se sentir desconfortável. Desconfortável, isso, desconfortável. Mas hoje a gente tem igrejas inclusivas, né, vamos dizer assim. Mas a gente se sente desconfortável. Mas não é toda igreja que causa esse desconforto hoje. A gente já tem igrejas hoje aqui em Anápolis, por exemplo, né, que já tem essa abertura maior. E também a gente já tem outras igrejas mais tradicionais, por exemplo, né, que aí depende desse público, né, que causa isso nesse tipo de público e que também já não causa. E assim, eu também sou cristão, frequento a igreja católica, mas acima de tudo, na minha opinião, Deus é mais importante que a igreja. Isso. Então, não é porque a pessoa vai ser praticamente proibida de ir na igreja ou se sentir mal de ir, ela vai deixar de ter fé ou acreditar em alguma coisa. Isso, exatamente. Que é outro ponto que o pessoal julga pra caramba, você não vai na igreja. O fato de não estar na igreja não significa que você não crê mais em Deus, né? É totalmente diferente, porque o fato de eu não ir na igreja, por exemplo, eu confio em Deus, continuo tendo contato com Deus. Não muda. Não muda, isso, exatamente. Isso. Essa parte, por exemplo, a ser homossexual, todo homossexual tem que levantar a bandeira do LGBT e tudo, ou tem aquela pessoa que ela simplesmente quer viver a vida dela e é isso? Tem que defender a causa. Tem que defender. Tem que defender a causa, porque todo dia o homossexual morre, todo dia sofre, passa por isso, é humilhado, é lançado fora da sociedade, é expulso de casa. Tem que defender a causa, sim. Tem que defender. E hoje com as redes sociais, você acha que isso é melhor ou é pior? É melhor que dar visibilidade para a causa. Dar visibilidade, por exemplo. Foi há poucas semanas aqui uma travesti morreu aqui no nosso estado. Morreu e assim, como que a gente sabe disso? Pelas redes sociais. Se não existisse, a gente nem ficaria sabendo. E quando essa minoria ela tem a vida perdida simplesmente por ter uma orientação sexual diferente, divergente, isso é preocupante. Isso tem que entrar nos índices de morte, porque é preocupante e tem que mover as autoridades, né? O poder público se voltar para essa classe, para essa minoria, né? Para que o poder público se mova, né? Para melhorar as condições da sociedade mesmo, em prol dessa comunidade. E questão de notícias ruins, aí eu vejo muita gente comentando, não, o mundo tá acabando mesmo, fim do mundo, deixa... Mas é porque antigamente não tinha trabalho jornalístico, não tinha rede social. Hoje é que tá vindo à tona. Isso, né? Exatamente, através da internet. Porque tudo fica claro hoje. Mas eu tenho um ponto de vista também que é o seguinte. Eu acho que discriminação, seja ela pela razão que for, existe uma coisa que evita isso, que é o dinheiro. Um exemplo, sei lá, bem torpe. Hoje ainda dizem que a homossexualidade seja um tabu para a sociedade, blá 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 blá. Mas se a gente voltar para 1980, ninguém falava mal do Cazuza pela opção sexual dele. Mas será que é porque ele era famoso e rico ou porque ninguém se importava? Meu ponto de vista, acho que o dinheiro te coloca acima disso aí. Né? Tipo assim, vão me xingar aqui. Foda-se, vou ser xingado em Paris então, enquanto você fica me xingando aqui. Você acha que isso faz sentido ou não? O status social, ela sempre distingue as pessoas. Sempre.
essa classe social. Mas não quer dizer que o preconceito não exista. Não quer dizer que essa pessoa que está nesse patamar não se sinta ofendida por estar naquele cargo, por exemplo, né? Numa hierarquia, em um poder, por exemplo, né? Seja qual for, no estado social. Por trás, nos bastidores, ela passa por isso. Entendi. Ela é discriminada, né? Ela é morta, acontece, né? Independente do dinheiro que ela tenha. Isso sempre vai existir. Porque eu cresci dentro de uma casa em que eu fui criado pela minha avó, sou filho de vó. Mimado. Nutelinha. Não existia Nutella na época, né, velho? Só que assim, a minha avó, ela tinha esse preconceito. Em contrapartida, ela amava Renato Russo. Sim. E assim, até era o jeito dela falar. E eu sinto que ela falava isso com carinho, mas talvez fique pesado. Que eu tava lá ouvindo, sei lá, Raimundos. Aí ela virava e falava assim, bota aquele lá pra cantar lá, que canta melhor. E tipo assim, aquele lá era o Renato Russo. Sim. Ela não falava isso como uma forma de discriminação. Eu acho que tem muito assim, o que você fala, você tem que ver a intenção. Então assim, a intenção dela não era falar mal do Renato Russo, mas era tipo falar que o Rodolfo não cantava nada. Sim. Entendeu? Então eu acho que tem muito isso. E também, quando a pessoa é homossexual fora da minha casa, é mais fácil para eu aceitar. Agora, se você fosse homossexual, Paulo, talvez o tratamento seria diferente. Porque quando... Eu não tô entendendo isso aqui. Porque quando a pessoa tem uma pessoa lá pra fora de casa, é fácil aceitar. Agora, quando eu tenho alguém dentro da minha casa, da minha própria casa, a concepção muda. E isso é pro pai e pra mãe. É fácil aceitar o meu sobrinho ser homossexual. Agora, quando o meu filho muda a concepção totalmente. Eu só não queria que meu filho fosse bandido, cara, mas assim... Então, essa é a sua concepção. A minha concepção é que, Isso. tipo assim, se ele se tornar um bandido, pra mim, eu ficaria bem decepcionado. Sim, exatamente. Quem dera todos pensassem assim, entende? Porque a gente, o pensamento é esse. Se está próximo de mim, eu tendo a rejeitar nesses casos. Agora, se é um famoso lá, eu tendo a aceitá-lo, mas não é bem assim. E quando a gente pega essas bandeiras, por exemplo, LGBT, eu acho que tem gente que tenta usar isso de uma forma errada, né? E eles acabam ferindo muitas pessoas que não tem nada a ver com a causa. Eu tenho assim, até um caso que ele é clássico no Brasil, não sei se você sabe, que é o caso das feministas de Porto Alegre, com a Uber. Não. Elas aprovaram uma pauta lá na cidade que 20% dos motoristas Uber tinham que ser mulher. Porque tinha poucas mulheres motoristas, elas queriam acesso. Então, aprovou, bacana, sucesso. Só que era 4, 5%, na época eu não lembro, tem muito tempo que eu vi essa reportagem. Acabou que nenhum homem podia mais se cadastrar na plataforma para ser motorista, porque não tinha mulher para compensar ele. Sim. E isso daí foi virando uma bola de neve, que todos... Era ótimo para os Uber, porque dava dinâmica 24 horas por dia. Só porque, tipo assim, acabou com a população e ninguém entendeu porque eles acabaram tendo que voltar atrás em relação a essa lei. Foi uma série de 2000, eu vi isso em 2017, 2016, é uma coisa bem mais antiga. Então assim, você acha que ainda hoje, 2021, existe ainda esse uso indevido da bandeira, das lutas, ou as pessoas já estão mais conscientes? Então, depende também do momento. Igual, quando o Uber recém chegou, por exemplo, em 2017, não era tão novo aqui, mas era já no começo. Era uma plataforma, vamos dizer assim, nova no país, né? Aí quando se usa uma bandeira dessa com uma plataforma nova, tende a se usar deturpadamente uma bandeira. Mas assim, depende do contexto. Mas há sim esse mau uso das bandeiras, né? Mas não quer dizer que é errado. Mas dependendo do uso, né, que estou falando, dependendo do contexto. Mas quando ela é aplicada dessa forma para benefício próprio
e não de um benefício conjunto, aí sim a gente tem que repensar, né, essa forma de uso. Porque eu até acho assim, levantar uma bandeira, seja ela qual for, gera votos, né? Isso, exatamente. Tem muita gente aí que vive dando bandeira só na hora que tá nas câmeras, né? Sim, atrás sim. dela não é a mesma Oportunista, coisa. o mundo tá cheio. Não sei, cada um pensou uma coisa, é claro, né? Essa questão aí pra mim de querer fazer tudo virar a cota acaba desmerecendo o valor daquela pessoa da cota tem. Eu acredito que é claro que o ideal seria que se todos tivessem a mesma oportunidade, né? Era ideal. Mas levantar a bandeira de maneira errada, para mim, desvaloriza. Desvaloriza o indivíduo. Sim, mas eu, no caso das cotas, por exemplo, eu sou a favor. Não, assim, Sim. alguns casos. Sim. Igual o exemplo da Uber. O que impedia da mulher ir lá fazer o cadastro? Porque a Uber, qualquer pessoa pode fazer o cadastro, né? No meu modo de ver, aquilo girou uma cota que não tem nada a ver. Desvaloriza a pessoa que tá envolvida. Já viu no Sim. Shark Tank? Shark Tank teve um caso também. Shark Tank é um programa que vão pessoas com ideias e tem lá bilionários que investem, Sim, né? Então eles sim. compram a ideia ou não. Isso. Eu lembro da mulher que chegou lá com uma plataforma para mulheres verem notícia. Aí você tá, mas qual que é a vantagem? Não, as mulheres hoje não têm acesso ideal à notícia. Tá, o que impede elas de ter acesso à notícia? Não, por isso, por aquilo, ninguém comprou a ideia dela. Eu lembro, acho que foi até ano passado, a empresa dela faliu. Não faz sentido a ideia dela. Ela levantar a bandeira para vender um programa que, tipo, tem o Google. Sim. Nada te impede de entrar no Google. Isso. O Google não vai olhar, só vai entrar no que tem olho azul. Não é. Sim. O Eber, vamos, já tá partindo aqui pro final. Perguntas boas agora. Ixi. Ah. Não, vamos começar com a leve. Não, mas Aquela- só tem pergunta leve aqui. Só tem pergunta leve. A mais pesada pesa 1 quilo. Não, gostaria de saber. Não, pera. Você é petista? Não sou petista. Ah, tá. Vai lá. Gostaria de saber qual jornalista que você trabalha que você mais admira. Não pode ficar em cima do muro, o nome. Jornalista que eu trabalho, que eu mais admiro. Ou já trabalhou. Hoje eu trabalho. Só de estar na mídia, não é formado em jornalismo, mas é da comunicação, eu diria o Guilherme Verano. Guilherme Verano, isso. Já trabalhou. Ele, inclusive, eu tava falando com ele a seu respeito. Sim. Ele falou assim: você gosta muito de ficar atrás dos outros lá, assim. Sim, ele chama de tesourinha. Ele lá, Sim. Eu falei: ô Verano, me fala alguma coisa aí do Eber, tudo pra eu poder ficar. Cara, a única coisa que eu sei dele é que quando a gente tá lá, ele fica. E um dia, essa história eu tenho que contar também, que eu ri demais. Ele falou assim: quando ele começou a trabalhar lá, ele passava as pautas todo sério. Aí a gente falou assim: não vou falar isso aqui não. Aí ele ficava puto. Ai, sim. O cara é bacana mesmo. Sim, nossa, admiro demais o Guilherme Verano. Nossa. Já trabalhou com algum antiético? Não precisa citar o nome. Não precisa citar nome, não. Já? Sim. Em Anápolis? Sim. Já. Ixi. Já. O único que tá salvo do comentário é o Verano. Tô brincando. Agora vamos começar a entrar nas perguntas de meio quilo. Dentro, assim, do... Você é homossexual. Tem muita gente que não assume que é, mas é. Por N motivos. Você já saiu com algum cara desse? Que a sociedade não sabe que é. Talvez o cara é casado, tem 3 filhos, mas... Não, nunca. Nunca? Não. Beleza. Não. Mas eu sei de muitos. De muitos. O cara pede pra produção trazer a caneta e o papel. Inclusive pessoas públicas. De Anápolis. Sim. De igreja.
Evangélica. Vixe! Da igreja tal, tava no culto ontem usando essa roupa. Não precisa ser tão específico. Não, nem tanto. Para finalizar, uma última pergunta aqui de praxe nossa, só que profissional, né? Já sofreu algum tipo de preconceito no âmbito profissional? Algum viés específico? Ou, assim, algum viés específico? Colegas de trabalho? Preconceito pela minha orientação sexual? Deixa eu pensar. Essa pesa um quilo. Essa pesa 1 quilo, é pra finalizar essa. Preconceito não, mas brincadeirinhas assim de mau gosto. Que acaba entrando um certo tipo de preconceito. De brincadeirinha meio de mau gosto, já assim. Já. Paulo, nada de brincar com você, hein? Minhas brincadeiras tudo 2 quilos. Vamos encerrar? Vamos. Pra encerrar aqui, Hélio, dá uma olhadinha aqui pra... Tá ligada hoje, né? Tá beleza. Não, Por enquanto. Por enquanto? Da outra vez... Essa tá falecendo. Da outra vez ela morreu. Ixi. Acabou. Foi. Olha aqui pra sua câmera aqui, deixa um recado aí de despedida aí pra gente. Quiser falar um pouquinho do seu currículo, você tem 5% de bateria. 5%? Primeiro eu quero agradecer a vocês, né, por esse projeto aqui, reconhecendo pessoas. E que assim, eu vejo esse projeto muito grande, e aqui em Anápolis precisa de pessoas engajadas, né, na comunicação, porque a cidade aqui ela é fraca nessa área, precisa de pessoas, né, empenhadas nesse processo, e eu acredito muito, e contem comigo. Eu também, como profissional de comunicação, também com pouca experiência, mas também com muita vontade de aprender, né? E eu aceitei esse convite do Paulo, né? Depois de algum tempo, enfim, deu certo. 6 meses. Depois de 6 meses, não, foi menos, Paulo. Não, foi mais. Não, foi menos. Você sabe por quê? Eu pensei nesse projeto, era março. Esse projeto, vou te falar, ele surgiu pensando em 2 pessoas. Foi você e o Vanderick. Sério? Sério. Foi Olha você. aí, Tanto ó. foi que você foi a primeira pessoa que eu chamei. Sim. O Vanderick, eu não consigo falar com o cara. Ele é difícil mesmo. Entendeu? Até é isso. Ele é difícil. Então, assim, o projeto pra mim, ele começaria com você e encerraria com o Vanderick. Pra mim teria sido, perfeito, cara. São pessoas que eu acho que tem uma história legal pra contar. Sim, muito obrigado por isso. Eu que agradeço. Por esse reconhecimento mesmo, né? E eu achei que passou muito rápido. Ainda tinha muita coisa para falar ainda, sério. A gente pode marcar. Pode marcar outro Isso, dia. sim, a gente tem mais o que falar ainda. Por exemplo, sobre segurança do trabalho, né, que é uma das minhas formações. A gente tem o que falar também, né, do descaso que a gente tem aqui em Anápolis, também em algumas empresas, no país também, né, que o trabalhador ele sofre, né? Você trabalhava nessa área, né? Isso, atuei nessa área, na construção civil, e a gente sabe que às vezes o profissional sai para trabalhar e não volta mais, enquanto a família fica lá esperando, né? Por negligência mesmo, né? Por pensar em só ter retorno financeiro à empresa, por não querer investir em segurança do trabalho, né? Que é um princípio básico, que é quem vai ter o retorno é a empresa mesmo, né? Se investir em segurança do trabalho, em promover qualidade de vida para a pessoa, que é um assunto também que precisa ser tratado, que precisa ser observado aqui na nossa cidade, no país também, né? Mas é um assunto para um outro programa, e eu agradeço muito pelo convite e até a próxima. Valeu, obrigadão. Obrigado. Galera, valeu, até mais, tchau, tchau. E outra coisa aqui, só uma coisa pra finalizar. Diferente do outro que a gente deixou pro final, né? Devia ter sido no começo ou no meio, mas ficou no final. Quem que patrocina a gente agora? Ninguém. Galera, brincadeira. Club Man Barbearia. Barbearia. A gente tá aqui na Club Man. Gente,
top, as gravações agora serão aqui. Muito obrigado. Valeu, e agora, com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.